Dá licença, continua a fumar. Se tiverem a fumar, dá licença, continua a fumar. O senhor comigo já sabe isto tudo. Então a seguir ao coronel e vamos entrar nos oficiais que? Generais. Oficiais generais. Temos como logo no primeiro o oficial general, que é o brigadeiro. Major general, tem 2 estrelas em fundo vermelho. A seguir vem o tenente general. Quantas estrelas são? A seguir vem o general. Quantas estrelas? E por fim vem o marechal com 4 estrelas douradas. Aqui já não são prateadas, vão ser quê? Essa folha começar a ver o forte, ver a diferença. Olha, ó camarada, para a parte da frente, não é a parte de trás. Diz que a parte 20. Luz, ei! Ei! Luz, ei! 40. Luz, ei! Luz, ei! Meu senhor, ei! Luz, ei! Oh, ei! Ei! Ah, vontade. Não, ei! É! Oh! Estamos a esquecer da elevação de calcanhar. Confirmo e pode descansar. Elevação de calcanhar. Não mexe. Descanse. Ei! É! Oh! Descanse. Ei! É! Oh! Descanse. Ei! É! Oh! Direito! Oh! Ei! Esquerda! Levanta a cabeça, tem que virar em frente. Depois vira a cara ligeiramente para quem? Quem recebe a continência. E será um movimento que, já avisei que quanto à forma de responder, será um movimento até à altura do sobrolho. Os dedos são esticados e unidos. Pouso ao pé direito, 2 dedos no pé esquerdo, 4 no pé direito. Vamos formar. Olá, eu também estou. Você também estou. Eu também estou, não? Aí os outros vão para os milhões. Opa, passa para ali. Manda formar, pá.
Olha à frente, pá! Vai marcar o quê? Vai, eu estou a linha dos acamados. Lá está, atenção. Op! Seu. Está bem. Aí. Já foi melhor. Vá. Ombro. Ei. Hold. Three. Silva. É logo desde o princípio. Começa logo a marcar ponto. Vamos marcar. Bem. Ei, dois, esquerdo, levanta bem de braço. Dois, esquerdo, levanta bem de braço. Dois, esquerdo, direito. Uou. Bate as calças, caralho. Ombro. Arre. Vai. Arre. Eu também. Arre. Vai. Arre. Batimento na área. Quero ouvir o batimento. Ombro. Arre. Vai. Arre. Braço paralelo, sou boquinhas, caralho! Braço paralelo! Também não dá. Calma, alto aos três. Vocês vão marchar, não. É com o esquerdo, caralho, você começa com o direito. Para cá. Bota os joelhos, foda. Isto assim deve é pior para mim ou não? Mas sim, eu estava a fazer um bocadinho atrás dele. Mas você está de leite. Desde uma cara que chegou cá, agora assim, como é que dá? Tem que levantar os joelhos. Encosta lá ele. Para cá. Freio. Arma! Batimentos mais fortes e vamos acompanhar. Arma! Vai estragar a máquina. Com o farolho. Tá, bem. Comida, podem levar o que quiser.
fizerem é assim, não vão levar a mochila cheia de mandar água para aqui. Para, falhão. Vem aí a enxada para o gajo tirar a água. Calma. Já fala uma peça? Não, não quero. Um bocado de coisa a colar, Estão a ouvir os outros a dizer e estão calados. Está-se a rir? Meu conto. É verdade ou não é? Não sabe isso. Olhar por cima está para chama. Uou! Vai até amanhã ao pequeno almoço. Só amanhã ao almoço. É que tem novamente comida. Elétrica, bola. E dois lados. Para o pequeno almoço. Tem café, açúcar. Sim. E este não vai estar rota.
Está mesmo a sentir para baixo, tens que dar para a cada vez para baixo, vá. Agora começar a andar normalmente. Então a para trás as costas, para dar corda, tá, chega. Dá corda. Isso. Está bem? Dá mais corda. Isso. Não assim direito. Isso. Limpe mais para trás, mais um bocadinho, mais um bocadinho. Vai passar um pé de cada vez para baixo. Isso. Agora anda normalmente, é só andar. Olha para mim, puxa, segura. Olha, tira as mãos. Está a ver? Vai, não quero ver ninguém encostado aí a correr, mão. Eu já disse que era para formar a dois aqui à frente. Formar a dois. Fica. O peso é que tem que fazer. Esta luva não faz nada, esta é que faz. Tá. Mais. Uau. Aqui vai. Baixa as pernas um bocadinho. Baixa. Pernas um bocadinho. Agora inclina. Baixa mais assim, pernas. Fica na beirinha. Mais um bocadinho. Quer ficar na horizontal. Fica na horizontal. Para passar um pé de cada vez para baixo. Tem que dar corda. Senão vai-se com os dedos. Fica os pés. Passar um pé de cada vez. Começar a andar. Direita, cá aqui. Esquerda. Atrás. Então, cada vez para o outro lado. Não atrás das costas. Pernas esticadas. Se você queria pôr já a perna lá para trás, depois eu batia aqui com os joelhos. Olha para mim. Pernas esticadas. Afaste mais os pés um bocadinho. A passar um pé de cada vez, agora, por baixo. E dá a corda, tem que dar a corda. Isso. Olha para trás, vamos para trás. Vamos olhar para cima. Isso, anda normalmente. Olha, tronco direito. Vá, mais um bocadinho. Cecília, você vai ganhar o prêmio, vá. Não, venha cá. Então. Venha cá. Vamos passar as pernas com os pés lá para baixo, não bate com o joelho. Vem com isso lá para trás agora. Vai, agora dê corda, vai dando corda, corpo tipo tábua. Inclinando para trás, vai-se inclinando para trás. Mais um bocadinho. Mais. Você vai ficar deitado. Vocês não gostam de estar deitados? Como não gostam de dormir? Não gostam de dormir? Vá, deixa ir para trás, vá. Mais um bocadinho. Mais. Vá, mais um bocadinho. Vá, agora vai passar um pé de cada vez para baixo. Começar a andar. Mesmo assim já não foi muito bem. Vá, tem corda. Olha.
O pessoal está muito esquisito, não querem sopa, não aproveitem sopa, não. Já fizeste isso? Passarem para trás, abrir essa merda com Anda Lopes, mostra o teu pé pessoal dele. Oh tu! Arranja a taxa. Oh Lopes! Arranja a taxa, olha ali. Vocês fodam. Olha assim. Isto é uma vergonha, pá. Isto é uma vergonha, porque eu sou um homem. Não é? Vai ter início a cerimónia de apresentação dos símbolos nacionais e da unidade aos soldados recrutas do curso de formação de praças do 2º turno 2002, Grupo B. Esta cerimónia será composta por duas fases distintas. Numa primeira fase, ser-vos-á explicada a evolução da bandeira nacional. Numa segunda fase, presidida pelo excelentíssimo comandante da EPI, Coronel de Infantaria João Nuno Jorge Vaz Antunes, ser-vos-ão apresentados os símbolos da Escola Prática de Infantaria e os símbolos nacionais. A pátria,
Identifica-se com a terra que nos viu nascer, onde normalmente se vive e onde repousam os antepassados. Identifica-se ainda pela língua com que se aprendeu a sentir e a pensar. A pátria identifica-se, em suma, com as tradições e costumes populares que fazem do português o eterno saudoso de um tempo preenchido com a cultura e história que é pertença de todos. É assim que, para nós portugueses, a bandeira nacional e o hino nacional representam a pátria portuguesa. Os símbolos nacionais que a Constituição da República consagra merecem dos cidadãos manifestações de respeito e de orgulho e devem ser objeto das maiores honras e venerações. Todos vós conheceis a bandeira nacional. Contudo, esta não manteve sempre a mesma configuração desde que Portugal nasceu como território independente. É sobre essa mesma evolução que vos irei agora falar. Há mais de 800 anos, o Condado portucalense, então pertencente ao Reino de Leão, era governado por Dona Teresa, viúva do Conde Dom Henrique. Seu filho, Afonso Henriques, traduzindo um sentimento de independência, revolta-se contra a mãe, que afasta do governo, e deixa de obedecer à coroa de Leão, na sequência da Batalha de São Mamede. É nesta altura que Dom Afonso Henriques toma como bandeira uma cruz azul sobre fundo branco. Esta bandeira tem como base as armas do Conde Dom Henrique, pai do primeiro rei de Portugal, simbolizadas pela cruz em fundo de prata. Mais tarde, após a derrota de 5 reis mouros na Batalha de Ourique, por Dom Afonso Henriques, é reconhecido o Reino de Portugal. Reza a lenda que as esquinas são alusivas às 5 chagas de Cristo, pois consta que Cristo apareceu a Dom Afonso Henriques, em visão, crucificado, nessa mesma batalha. 5 escudetes, cada um carregado de 11 besantes ou dinheiros de prata, dispostos em cruz, sendo 3 na parte vertical e 2 na horizontal, representam assim os 5 reis mouros derrotados em Ourique, bem como o poder de cunhar moeda, ou seja, a não sujeição de pagar impostos a rei estrangeiro. Foi esta a bandeira nacional, nascida na Batalha de Ourique. Resumindo vários factos históricos, quando Dom Afonso III consolida a conquista das praças do Algarve aos mouros, alargando as fronteiras do reino, praticamente coincidentes com as atuais, a bandeira nacional é redefinida em função desses feitos, autenticando assim a posse do território algarvio, refundindo as armas reais, colocando o escudo nacional sobre o do Algarve, e como este último era em campo vermelho orlado de castelos, ficou a orla dos castelos descoberta, aparecendo em roda do escudo português, simbolizando a luta, a vitória, na qual foram sucessivamente implantados os castelos conquistados aos mouros. Esta foi a terceira bandeira nacional. Na regência de Dom Pedro IV, a bandeira nacional sofre nova alteração, instituída pelo decreto de 18 de outubro de 1830 da Junta Governativa da Ilha Terceira, expedido pela repartição de guerra. Nele se fixa que a bandeira nacional passasse a ser bipartida de azul e branco, ficando o azul pelo lado da haste e as armas reais ao centro, assentando metade sobre cada uma das cores. As cores nacionais, azul e branco, mantinham assim um laço nacional por serem as do escudo de armas de Dom Afonso Henriques. Soldados recrutas do segundo turno de 2002, Grupo B, do curso de formação de praças. Na cerimónia que se segue, ser-vos-ão apresentados os símbolos da Escola Prática de Infantaria, bem como os símbolos nacionais. Começareis por observar o guião da Escola Prática de Infantaria, após o que a banda tocará o hino da EPI. O guião de uma unidade
é a herança de um passado histórico, tendo o seu conteúdo, inscrito num quadrado com 1 metro de lado, um significado próprio para cada regimento ou escalão equivalente a que ele pertence. No guião da Escola Prática de Infantaria, podereis observar: a besta é o emblema da infantaria. Os livros, que constituem o tradicional emblema das escolas. A cor verde é da arma da infantaria e significa esperança e liberdade. O hino da Escola Prática de Infantaria foi musicado em novembro de 1956 pelo alferes José Pinto Rodrigues, na ocasião chefe da banda, e tem letra do Tenente-Coronel Mário José Pereira da Silva, que foi comandante da EPI. Podeis agora entender o significado dos símbolos que em breve vos serão apresentados, bem como compreender as razões de todo o respeito e venera que nos merecem. A eles vamos prestar as correspondentes honras. Iremos, de seguida, ver os símbolos nacionais. Deposta a monarquia, a 5 de outubro de 1910, Portugal passa a constituir uma república. Foi então nomeada uma comissão para alterar a anterior bandeira nacional. A partir da sua proposta, a Assembleia Nacional Constituinte, em 19 de junho de 1911, ratificou a atual bandeira nacional. Nela são simbolizados o vermelho da conquista do Algarve, da vitória, da luta e do sangue, derramado pelos portugueses em todos os continentes do mundo. O verde do pendão de Aljubarrota, da esperança e do futuro. A esfera armilar, esfera do mundo, em grande parte descoberto pelos portugueses. O escudo, com os 7 castelos conquistados aos mouros no Algarve, que continuam de pé, inabaláveis, de ouro e de glória num fundo de sangue ardente e generoso. Exprimem batalha, exprimem conquista. Hoje converteram-se em sentinelas calmas e vigilantes. Não hostilizam, guardam. Não acometem, defendem-nos. As 5 quinas de Ourique, traduzindo a consciência de Portugal como nação livre e independente. Os 5 besantes de prata, em cada quina representando a cruz do Calvário, a das 5 chagas de Cristo. Essa não morre, é o abraço divino e imortal. As chagas cristãs não cicatrizam, são úlceras que vertem eternas lágrimas de amor. Choram sangue, choram misericórdia sobre a infinita angústia da natureza. O cristianismo é anterior a Cristo, ligado à existência imanente da vida. Nenhum emblema como Jesus Cristo santificaria o peito ao nosso escudo. Cada unidade do Exército, desde o fim do século XVIII, tem à sua guarda uma bandeira nacional, o estandarte nacional. O seu significado encontra-se na história e na tradição militar. Simbolizando a pátria durante o combate, era nela, no ardor da luta, que o soldado encontrava a coragem para prosseguir até à vitória. Por ela tudo arriscava, inclusive a própria vida.
A conquista da bandeira nacional ao inimigo constituía o acto mais meritório de um soldado. A perda da sua bandeira era motivo de desgraça. Como ilustração, cito um episódio da Batalha de Tordo de Cepado, em que o porta-estandarte da bandeira portuguesa, Alferes Duarte de Almeida, resistindo a todas as amputações, só a largou quando foi feito prisioneiro. Quando esta passou para as mãos inimigas, logo um bravo soldado, o escudeiro Gonçalo Pires, acompanhado de outros valentes, arrebatou de novo a bandeira, que assim se manteve na posse dos portugueses até ao fim do combate.
pleno gozo dos seus direitos e após um período de instrução militar geral, é considerado apto a frequentar um período de instrução complementar. Os soldados recrutos juram nesta cerimónia defender a pátria, perante o símbolo máximo da nação, a bandeira nacional. Este juramento é acompanhado pelos militares mais antigos e também testemunhado pelo povo português, aqui representado por familiares, amigos e demais pessoas civis e militares, que irão associar-se a esta cerimónia e a quem o comandante da Escola Prática de Infantaria e o comandante do Centro Militar de Educação Física e Desportos saúdam.
vão ter início as cerimónias do juramento de bandeira do segundo turno do curso de formação de praças do Grupo A, do Serviço Efetivo Normal, do Centro Militar de Educação Física e Desportos e do Grupo B da Escola Prática de Infantaria. Presida estas cerimónias Sua Excelência o segundo Comandante do Governo Militar de Lisboa, o Excelentíssimo Major-General Lopes Camilo, que vai dirigir-se para o ponto de continência e a quem as forças em parada vão prestar as honras militares regulamentares. O estandarte nacional à guarda da Escola Prática de Infantaria vai ser integrado nas forças em parada. A bandeira é um símbolo de unidade nacional. A ela devem todos os portugueses o maior respeito. Assim, em cerimónias públicas, os militares prestam-lhe as honras tradicionais e os civis tomam uma atitude respeitosa, levantando-se e descobrindo-se. Convidam-se todos os presentes a associarem-se aos militares que vão jurar a bandeira cantando o hino nacional. As forças em parada vão prestar as honras regulamentares a que o estandarte nacional tem direito. Vamos ao estandarte nacional!
Sabe, ordinário. Vai ter lugar a cerimónia de imposição de condecorações a militares da Escola Prática de Infantaria, que recentemente foram agraciados. A medalha militar destina-se a galardoar serviços notáveis prestados à instituição militar e à nação, bem como distinguir altas virtudes reveladas no serviço por militares do Exército, Armada e da Força Aérea. Com a medalha de comportamento exemplar, grau prata, vai ser condecorado o primeiro sargento de infantaria Joaquim António de Oliveira da Silva. Com a medalha de comportamento exemplar, grau cobre, vai ser condecorado o primeiro cabo Jaime Luís Feliciano da Costa. Impõe as condecorações Sua Excelência o General II Comandante do Governo Militar de Lisboa, Major-General Lopes Camilo. Com a medalha das Nações Unidas e respectivo diploma vão ser condecorados Major de Infantaria José Manuel Ferreira Afonso, Capitão de Infantaria Luís Manuel Brás Bernardino, Tenente de Infantaria Paulo Jorge Monteiro, Primeiro Sargento de Infantaria Joaquim António Oliveira da Silva, Primeiro Sargento de Infantaria Miguel Carlos Simões, Segundo Sargento Nuno Miguel Ramos Domingos. Impõe as condecorações Sua Excelência o General II Comandante do Governo Militar de Lisboa, que convida os excelentíssimos coronéis Álvaro Braga, Joaquim Barros, João Vaz Antunes, Nelson Figueiredo e o Tenente-Coronel Francisco Martins a imporem as medalhas. Vão ser entregues os prémios aos militares que melhor classificação obtiveram no decorrer da preparação militar geral. Primeiro classificado do curso de formação de praças do segundo turno de 2002 da primeira Companhia de Instrução. Soldado recruta Nuno José Oliveira da Costa. Filho de Francisco da Silva Costa e de Gracinda de Oliveira Pinheiro. Residente em Lugar da Mouta, Freguesia Lumar, Braga. Primeiro classificado do segundo turno de 2002 do curso de formação de praças do Centro Militar de Educação Física e Desportos. Soldado recruta Nelson Miguel dos Santos Pereira. Filho de Manuel Pereira e de Eugénia Martins dos Santos. Residente em Vila Nova de Poiares, Coimbra. Em sua representação, a Sra. Dona Maria Aldina Soares. Entrega os prémios aos militares primeiro classificados o excelentíssimo Presidente da Câmara Municipal de Mafra, representado pelo excelentíssimo Sr. Vereador Filipe Abreu.
Excelentíssimo Sr. General, segundo Comandante do Governo Militar de Lisboa. Excelentíssimo Sr. Vereador Filipe Abreu, em representação do Excelentíssimo Presidente da Câmara Municipal de Mafra. Ilustres convidados, soldados recrutas do segundo turno 2002. São para vós estas minhas breves palavras. Breves, porque a importância do ato que ides realizar, testemunhado pelos vossos familiares e amigos, que aqui, hoje, não quiseram deixar de estar presente, para connosco, partilharem este momento solene na vida do cidadão militar que sois vós. Breve, porque os atores principais sois vós e o momento que ides celebrar, o vosso juramento de bandeira. A presença dos vossos familiares e amigos tem um especial significado. Significa a partilha de um momento importante das vossas vidas, momento em que ides assumir um compromisso solene com a nação portuguesa perante um dos seus símbolos maiores, a sua bandeira, e com ela os 8 séculos e meio de história que nos distinguem e nos afirmam como nação independente no concerto das nações. A pátria portuguesa não foi fruto do acaso, de quaisquer ajustes políticos ou de mera conjuntura. Foi feita na dureza das batalhas, na febre esgotante das descobertas e conquistas, com o braço da força e do gênio, com trabalho intenso e ingrato, esforços sobre-humanos na terra e no mar, almas de heróis que amalgamaram, fizeram e refizeram a história deste país que é o nosso Portugal. É esta história, é este Portugal que somos, que ides jurar continuar. Deveres militares. O militar deve regular o seu procedimento pelos ditames da virtude e da honra, amar a pátria com todas as suas forças, até ao sacrifício da própria vida, guardar e fazer guardar a Constituição em vigor e mais leis da República, do que tomará compromisso solene, segundo a forma adoptada, e tem por deveres especiais os seguintes: cumprir as leis, ordens e regulamentos militares, respeitar e agir lealmente para com os seus superiores, subordinados ou de hierarquia igual ou inferior, tanto no serviço como fora dele, usar entre si as diferenças em uso na sociedade civil, dedicar ao serviço toda a sua inteligência, zelo e aptidão, conservar-se pronto para o serviço, evitando qualquer ato imprudente que possa prejudicar-lhe o vigor ou aptidão física ou intelectual. Conservar em todas as circunstâncias um rigoroso apartidarismo político. Não praticar, no serviço ou fora dele, ações contrárias à moral pública, ao brio e ao decoro militar. Zelar pela boa convivência, procurando assegurar a solidariedade e camaradagem entre os militares, sendo respeito, disciplina da honra e manter toda a correção nas relações com os camaradas, evitando rixas, contendas ou discussões prejudiciais à harmonia que deve existir nas Forças Armadas. Cuidar da sua boa apresentação pessoal, mantendo-se rigorosamente equipado e uniformizado nos atos de serviço e, fora deste, quando faça uso do uniforme. Segue-se o ato solene do juramento de bandeira, cuja fórmula vai ser lida pelo Comandante das Forças em Parada, o Excelentíssimo Tenente-Coronel de Infantaria Paiva da Cunha, segundo Comandante da Escola Prática de Infantaria. Repetem comigo. Juro! Juro! Como português e como militar. Como português e como militar. Guardar e fazer guardar. Guardar e fazer guardar. A Constituição e as leis da República. A Constituição e as leis da República. Servir as Forças Armadas. Servir as Forças Armadas.
Cumprir os deveres militares. Juro. Defender a minha pátria. Estar sempre pronto a lutar. Pela sua liberdade e independência. Mesmo com o sacrifício da própria vida. Ao sinal da requinta, baixam o braço. Um dos pelotões que acabou de jurar a bandeira passa a constituir a escolta de honra ao estandarte nacional. As forças em parada vão desfilar em continência perante o estandarte nacional. Saem pelo topo norte da parada, à esquerda, por onde voltarão a entrar. A Escola Prática de Infantaria está ligada à Mafra desde a sua criação. A Mafra, e é este magnífico e imponente convento que hoje testemunha uma das mais importantes e significativas cerimónias militares, o juramento de bandeira. Em 1887 decidiu o rei de Portugal, Dom Luís I, criar a Escola Prática de Infantaria e Cavalaria. Por decreto de 22 de agosto do mesmo ano, a unidade foi instalada na zona conventual do monumento onde se mantém até hoje. Foi o início de uma presença nunca interrompida de mais de 100 anos e que trouxe até esta terra acolhedora e hospitaleira milhares e milhares de portugueses que aqui iniciaram ou cumpriram o seu serviço militar. Segue-se uma companhia de quadro permanente da Escola Prática de Infantaria, constituída por militar, batalhão de comando e serviço e do batalhão de apoio à instrução.
praças do Grupo A do Serviço Efetivo Normal do Centro Militar de Educação Física e do Grupo B da Escola Prática de Infantaria. O excelentíssimo Major-General, segundo Comandante do Governo Militar de Lisboa, Major-General Lopes Camilo, agradece a presença de todos os familiares e amigos dos militares presentes, desejando a todos uma boa viagem.